Eu estava meditando nesta leitura e me lembrei de um acontecido na vida do nosso querido pastor, precioso pastor Cláudio Marinelli. Inclusive está conosco pela transmissão. Vamos mandar um Deus abençoe para ele? Deus te abençoe, pastor Cláudio Marinelli, lá em Gurupi, no Tocantins. Que Deus abençoe ricamente. Nós sentimos saudades, das visitas do pastor Cláudio. Ele, um grande amigo do pastor, saudoso pastor Nelson Paiva, e sempre que era de oportunidade, ele vinha e estava aqui conosco. Não deu certo do pastor Cláudio conhecer a igreja que nós temos aqui agora no Moinho dos Ventos, e também lá no centro, e também lá em Trindade. Mas nós desejamos muito, que ele venha estar conosco e estar presente. Mas que Deus possa abençoar o pastor Cláudio, a irmã Lira, Cláudio Júnior e toda a família Marinelli ali em Gurupi. E eu estava lembrando de um acontecido, porque nós vamos chegar aqui na leitura que faz menção, porque estes servidores não prenderam a Jesus. O pastor Cláudio já enfrentou esta situação também. Um homem de tremendas, de grandes experiências, nesta mensagem, nesta palavra. Um homem que dedicou a vida, pegou os seus pertences, os seus bens, e dedicou em prol da causa de Deus. Pastor Cláudio, o senhor tem uma grande recompensa, meu querido, diante de Deus, porque um homem rico chegou a ter 7 fazendas, e muito bem sucedido, mas ele pegou os seus bens e aplicou, ele sempre aplicava na obra, na causa de Deus, ajudando pessoas e tirando pessoas da escassez, levando o alimento. E uma coisa que ele sempre preocupou foi de levar as pessoas às águas e batizá-las no nome do Senhor Jesus Cristo. Então tudo isto nunca é perdido diante de Deus. Uma das experiências que ele compartilhou conosco, ele foi atender um irmão que morava em uma fazenda, e este irmão morava na fazenda de uma mulher, possivelmente uma viúva, e tinha ali uma grande fazenda, administrando juntamente com o filho. E este irmão era caseiro nesta fazenda. E este irmão pediu um culto ali na sua casa. E como ele então, pastor Cláudio sempre atendeu essas solicitações, ouvindo o testemunho ontem do irmão Geraldo, do irmão Ilha e o irmão Zé do Carmo, como dedica, Hoje o irmão Zé do Carmo compartilhou ali comigo no escritório sobre aquele culto de ontem, falando sobre a alma, e como aquilo tocou, ao ponto da irmã Maria Trindade também ser tocada através do que ocorreu, e algo que ele havia compartilhado com a irmã dele, que é médica, sobre um médico cristão, falando sobre a alma, a importância da alma, o lugar na alma, ali específico, no coração, onde Deus trabalha. O pastor Cláudio estava ali, atendeu então a solicitação deste irmão. Quando chegou a caravana, irmão Geraldo, lá, chegou os irmãos, como o senhor faz, que vai com os preparativos para atender o culto, irmão Marcos. Quando chegou lá, na casa deste irmão, pastor Cláudio, a equipe, a igreja, os músicos, e ele para pregar, então eles estavam lá, aquela fazendeira ficou indignada, disse: eu não aceito crente aqui na minha fazenda, eu não aceito culto aqui na minha propriedade. Agora, que situação difícil. Eles já estavam lá para realizar o culto na casa do irmão, que o irmão havia pedido. A patroa não aceitou. Aí só que este irmão morava perto da divisa da fazenda. Aí o pastor Cláudio falou: tudo bem, não vamos, é dela, a propriedade é dela, a fazenda é dela, a casa é dela, então vamos sair de dentro da fazenda dela. Aí passaram a cerca para o outro lado e fizeram o culto do outro lado da cerca. E ali eles cantaram, e louvaram, e pregou, e orou. Aí ela mandou o filho dela ir vigiar. Fica lá, não deixa essa crentaiada entrar aqui dentro da minha fazenda não. E ele ficou. E o pastor Cláudio dirigiu um culto abençoado. E as pessoas foram visitadas, como foi aqui hoje à noite. E louvaram, e gritaram, e adoraram. E ele levantou a mão e falou: vamos orar para Deus abençoar a fazendeira, para Deus abençoar o filho dela, para Deus abençoar o gado dela, para Deus abençoar a fazenda dela. O senhor lembra, pastor Cláudio? O senhor contou isso para mim? Já contou na igreja, E quando eles então oraram, abençoando a propriedade, abençoando aquela fazenda, o filho baixou a cabeça e ficou muito envergonhado. E quando terminou o culto, ele foi embora para casa. Ela perguntou: e aí, o que aconteceu com a crentaiada lá? Dirigiu o culto lá do outro lado da divisa? Falou: mamãe, que vergonha!
Aquele povo é uma bênção, mamãe. O tempo todo eles abençoou a senhora, abençoou a fazenda da senhora, abençoou o gado da senhora, abençoou a propriedade da senhora, e a senhora fazia eu passar uma vergonha dessa. Eles ficaram lá do outro lado, mas nenhum momento eles ridicularizaram ou falaram algo mal contra a senhora. Pelo contrário, abençoou a fazenda, abençoou a casa, abençoou tudo, mamãe. Então vai lá e fala para eles que na próxima semana o culto é aqui em casa. Aleluia! Pode falar para eles que vai ser aqui, dentro da minha fazenda. Vocês entenderam? É assim que se faz, é assim que age. Então no versículo 46 do capítulo 7, foi o que os servidores fizeram. Os servidores que foram prender Jesus, que chegou lá para prender Jesus, quando voltou, no versículo 45, os servidores foram de volta aos principais do sacerdote e fariseu, e eles perguntaram: por que não trouxesse o homem? Por que não prenderam Jesus? Por que vocês chegaram aqui sem ele? Vocês foram lá para prender ele, pegar ele lá no culto e prender. Por que vocês chegaram aqui sem ele? Sabe o que eles responderam? No 46, responderam os servidores: nunca, nunca homem algum falou assim como esse homem. Nós nunca vimos alguém pregar assim. Nós nunca vimos alguém falar assim. Nós nunca vimos um culto dirigido como aquele homem dirige, como aquele homem faz. Então nós observamos, né? Isso acontecido no ministério do pastor Cláudio fez lembrar dessa passagem com Jesus Cristo. Os servidores foram para prender. Os servidores atenderam o mandado dos principais, dos sacerdotes e dos fariseus. Mas quando chegou lá, volta aqui um pouco no versículo 33. Aqui disse depois Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Jesus falando. E no 34 ele disse: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir.